Fala galera, bora dar continuidade aí ao nosso curso de Front-End com React. Estamos indo para a aula 3. Então aqui só recapitulando o que a gente está construindo. A gente está construindo um Task Organizer, um organizador de tarefas, onde a gente pode cadastrar, tem um dashboard e tal. Essa aqui é a versão completa onde a gente vai chegar. Até agora a gente fez a parte do header, né, e toda a estrutura da arquitetura da nossa aplicação. Nessa aula 3 a gente vai construir o sidebar, que é o menu lateral aqui, né? Onde o cara abre e fecha, ele fica aqui uma prévia aqui do que tem no menu. E com isso a gente vai precisar criar um gerenciamento de estado para conseguir fazer uma comunicação entre o sidebar e o header da nossa aplicação. Então, para a gente não precisar passar propriedade de um para o outro, enfim, ter que fazer toda aquela cascata de componentes, a gente vai criar um gerenciamento de estado bem bacana para esse nosso main layout, que a gente criou até a aula 2 ali, e conseguir fazer essa comunicação de sidebar tá aberto ou fechado, acionando ele a partir do nosso header. Então beleza, vamos vir aqui para o nosso cronograma, então a gente está indo para a nossa aula número 3. Aqui eu vou abrir o repositório da versão final, que a gente vai se basear, e também eu gostaria de lembrar que a gente tem aqui no nosso main, a gente vai dando commits aqui a cada aula. Então a nossa aula 1 foi iniciando o ambiente, nossa aula 2 foi criando o layout e o header, e aí eu vou vir aqui no nosso código, vou na versão final, vou deixar aqui como um template aqui para a gente ir copiando o código daqui e conversando sobre o que a gente vai fazer. Então tá certo. Então, na nossa aula 3, criando o sidebar menu e finalizando a nossa parte de layout. Para isso a gente vai trabalhar aqui com o React Context. O React Context é um gerenciamento de estado nativo do próprio React, então a gente não precisa instalar mais nenhuma biblioteca para trabalhar com ele, e a gente vai trabalhar com ele no nosso projeto. Ele é um gerenciamento de estado interessante, nativo, né? Como eu falei para vocês, só que ele tem que ser utilizado com uma certa cautela aqui, né? O próprio gerenciamento de estado do Context aqui, ele até fala aqui, né? Ele disponibiliza de uma forma de passar dados entre as árvores de componentes sem precisar passar próprios manualmente em cada nível. Então foi isso que eu tinha falado ali no início. Ele tem uma parte que ele fala aqui de quando usar o context ou não. Tem uma parte aqui que ele explica o comportamento do React Context, que é um comportamento bem peculiar no gerenciamento de estado, que é o quê? Tudo que a gente vai englobar dentro do nosso React Context, quando eu fizer alguma alteração nesse contexto, ele vai acabar renderizando toda a árvore de componentes para baixo. Tá? Então a gente tem que tomar um certo cuidado na hora de utilizar ele. Eu vejo muita gente falando de Redux e Context, tentando comparar um com o outro, qual que seria melhor, qual que seria pior. E na minha opinião, não existe muito essa comparação de qual que é o melhor e qual que é o pior entre React Context e Redux. Cada um tem uma proposta diferente. Então React Context ele é simples de ser utilizado, prático. O Redux ele é um pouco mais robustado, só que ele tem um comportamento diferente. O Redux ele acaba não renderizando toda a árvore de componentes que ele está englobando, e sim ele consegue afetar só o componente que está realmente espelhando e esperando aquela propriedade ser alterada. Então a gente vai utilizar aqui o React Context. Essa documentação é bem completa, vale a pena dar uma olhada para entender, né? Eu sempre falo para o pessoal, nada melhor do que a gente realmente buscar informação na documentação. Então é daqui que eu consegui extrair bastante conhecimento sobre gerenciamento de estado do React Context. Então agora, sem mais delongas ali, vamos para a nossa aplicação. Eu vou para o nosso terminal, eu vou parar ela aqui. Esse aqui era o nosso back-end, vou tirar fora. Aqui eu vou checar a nossa main. Eu vou dar um yarn para garantir a biblioteca que já estava instalada ali até a aula 2, né? Então assim que ele instalar para a gente inicializa a nossa aplicação. Beleza, então ele instalou as nossas dependências. Eu vou dar um code para ele abrir no Visual Studio Code. Ok. Agora eu vou voltar aqui, vou dar um yarn start para ele inicializar a aplicação que a gente estava até a aula 2. Deixa eu fechar tudo que está aberto aqui. Fecha aqui. Então ele está subindo. Nessa aba que a gente tem ainda funcionando a versão completa. Não vou mexer nela aqui porque senão ela vai quebrar, né? Que ela tinha se startado ali antes. Então vamos deixar ela aqui só para a gente entender o que a gente vai fazer. Startou então até onde a gente está. Vou rodar um F12 para ver o que tem aqui. Tranquilo, está rodando a nossa aplicação. Joia. Para isso então, agora a gente vai criar aqui dentro da nossa estrutura do main layout uma pasta chamada context.
eu vou jogar aqui dentro context. Eu vou jogar aqui dentro o nosso contexto que diz respeito ao main layout. Ele vai controlar, a princípio aqui, somente aquela questão do sidebar, se ele está aberto ou fechado, mas é interessante a gente começar a pegar assim, um mindset de criar um contexto quando a gente precisa fazer uma manipulação de informação dentre um componente e outro, que eles não estão na mesma árvore, né? Não é um filho do outro, e sim eles são irmãos, vamos dizer assim. A gente tem um header e tem um sidebar, não é um filho do outro, enfim. Então a gente vai dar preferência sempre para criar um contexto. Então, como a gente vai criar um contexto aqui com o React Context, tá? Vou criar então aqui um main layout. Main layout context.js. Então, nesse arquivo aqui, a gente vai começar a criar o nosso contexto. Para criar o nosso contexto, a gente tem que importar algumas coisas ali do próprio React, tá? A gente vai conversar sobre elas aqui. React, ok? Aqui eu vou importar o create context dele mesmo, do React. Eu vou importar também o memo, a gente fala já sobre ele, tá? É o memorize do React. E o use state, que é um hook para a gente trabalhar com estado, né? Então a gente vai ter um estado dentro do nosso contexto. Então aqui eu já vou fazer um export dessa constante aqui. Depois a gente até vai ver porque que a gente tem esses export aqui e tal, qual é a diferença entre um e outro, tá? Então eu crio um layout context aqui, vai ser um create context. Aqui eu vou inicializar ele com estado de nulo, ok? Aqui eu também vou exportar uma outra constante, que seria o provider, tá? Eu vou mostrar para vocês qual que é a diferença entre um e outro. Main layout context provider. Esse provider vai ser uma error function. O retorno dele vai ser o nosso main layout context, o componente, ponto provider. Então, ele é o provider que vai encapsular os nossos componentes aqui dentro. O value dele, a gente pode passar para ele as propriedades que a gente vai utilizar aqui dentro dele, o que a gente quiser passar por dentro do contexto. Aqui eu vou receber um children, a gente vai renderizar no nosso contexto e beleza. Esse aqui basicamente é a estrutura do nosso React Context. Desse jeito a gente está criando aqui um provider que vai receber essa função. Eu vou usar aqui o memo para encapsular essa função. Esse memo aqui é um memorizer do React. Ele serve basicamente para a gente memorizar o retorno daquela função, para ele não ter que recriar ela o tempo inteiro ali. Então seria uma boa abordagem a gente retornar essa função com o memo. E o use state vai ser o estado interno desse contexto. Então, o que eu vou querer compartilhar de estado dentro desse meu context, né? Então, vou utilizar aqui o use state. Então, vou dar um use state aqui. A gente desestrutura do use state o que a gente vai controlar, né? Ele manda um array aqui para a gente. Então, eu vou chamar ele aqui. A gente vai precisar controlar. Ele é um estado para gerenciar a questão do sidebar, né? Então, o nome que a gente pode dar para ele aqui seria um sidebar open. Opa, ficou cd sidebar open. E a gente vai ter um set sidebar open, que é o que faz ele ser alterado, né? Então eu tenho a propriedade se ele está aberto ou fechado e a função ele vai retornar para setar esse estado aqui. Ele inicializa como falso aqui, o nosso sidebar começa falso, tá? Então no value eu vou colocar esses dois caras aqui, que é o sidebar open e o set open. Então eu estou disponibilizando para quem quiser acessar se ele está aberto ou fechado. E eu também estou disponibilizando a função para abrir ou fechar, tá certo? Então beleza, esse aqui seria o nosso context. Deixa eu salvar ele aqui. Ok. A gente precisa englobar agora o nosso main layout aqui para poder utilizar esse context. Como a gente vai ter que usar já o contexto aqui no main layout para a gente verificar ali se, por exemplo, aqui eu tenho nossa class main aqui, né, do nosso conteúdo. Eu vou fazer com que essa class main ela mude o nosso padding left de acordo com a estrutura do nosso menu. Então, se ele está aberto, ele vai vir mais para cá. Se ele está fechado, ele vai vir mais para cá. Então, tudo isso a gente tem que controlar na mão, tá? Então, como a gente já vai precisar acessar ele aqui,
eu vou empacotar ele, o nosso main layout, dentro desse nosso index aqui. E para isso, eu vou criar aqui, ou melhor, a gente, em vez de exportar o main layout, eu vou importar ele aqui, tá? Vocês já vão entender o que a gente vai fazer aqui. Eu vou importar ele aqui. Eu vou criar uma constante chamada main layout wrapper, ou seja, um pacote aqui do nosso main layout. Ele vai ser uma arrow function, ok? Ele vai fazer o retorno desse main layout com o provider por fora, tá? Então eu vou deixar eu dar um export aqui default nesse meu main layout wrapper, ok? Então aqui a gente importou ele. Aqui eu também preciso importar o nosso provider que está dentro do nosso contexto. Então eu vou dar um from .context main layout context. Lembra que eu falei para vocês ali que a gente precisava exportar duas coisas aqui dentro do nosso contexto, né? Ou seja, o nosso contexto propriamente dito e o nosso provider. Então a gente vai importar agora esse provider de lá e eu vou retornar aqui o meu provider com o main layout dentro, tá? Deixa eu botar o main layout aqui agora. Então agora sim a gente tem o nosso main layout aqui dentro. Joia? O nosso main layout ele recebe um children, então a gente tem que repassar esse children para ele. Então eu posso botar aqui, desestruturar o children e repassar esse children aqui para o nosso main layout. Identei, vou reorganizar os imports, deixa eu salvar, ver se vai continuar funcionando a nossa aplicação. Ok, a princípio ela tá funcional, tranquilo. Um detalhe aqui para esse arquivo de index, lembra quando eu falei para vocês que é legal a gente criar esses index para fazer essas exportações? No começo parece um pouco redundante e tal, mas olha o que a gente fez aqui, eu reaproveitei esse index da exportação do meu main layout para empacotar ele com o nosso contexto que a gente vai utilizar dentro do main layout. Então, imagine se eu não tivesse o index, acessasse direto o main layout. Eu teria que ter alguma abordagem aqui para fazer isso, para empacotar ele, e eu teria que voltar onde está sendo chamado, né? Nesse caso, ele está sendo chamado só em um lugar, mas se a gente estivesse sendo chamado em vários lugares, a gente teria que ir em vários lugares para fazer essa alteração. Então, a gente acabou de demonstrar aqui um dos benefícios da gente utilizar esse index para exportar os nossos componentes. Beleza, deixa eu ver aqui, confirmar se ele está em tela. O que eu gosto de fazer, tá? Dentro do contexto, não sei se eu fiz aqui, deixa eu ver, não. O que eu faço aqui? Ó, eu pego o main layout context, eu dou um main layout context.displayName e coloco o displayName igual ele mesmo aqui. Por que isso? Isso aqui vai facilitar para mim na hora de fazer uma visualização do layout do contexto dentro do nosso navegador aqui. Dentro do meu navegador, eu vou ver uma aba aqui de React Component. Eu não tenho ela, então vamos aproveitar para instalar. Então é React Component Extension Chrome. Vamos reaproveitar para fazer já a instalação dela aqui. Deixa eu ver se é essa aqui. React Developer Tools, essa aqui mesmo. Ela habilita aqui components aqui do React, ok. Deixa eu adicionar, vou adicionar a extensão no meu navegador. Vocês podem fazer essa adição aí também, é bem interessante. Vou vir aqui então onde a gente quer visualizar aquela estrutura de componente, vou recarregar. Deixe-me ver, eu acredito que eu tenha que fechar o Chrome. Vou tentar abrir uma nova aba aqui, para a gente não perder. Aqui, ó, ele habilitou Components, ok. Components, então a gente tem toda aquela nossa árvore de componente. A gente poderia até ter visto isso aqui um pouco antes, mas estamos vendo agora, antes tarde do que nunca. Então estamos vendo aqui com a extensão de componentes, toda a nossa árvore de componentes do próprio React, né? Então a gente tem na nossa aplicação o Team Provider, dentro dele ele tem o Team Context Provider, então reparem que o próprio Material UI utiliza um provider para fazer o gerenciamento de temificação dele, né? Olha que interessante, então o valor dele do nosso Team Provider é esse aqui, ó. Então o Material UI, ele utiliza esse Team Provider, ele passa para ele todo o tema para ele fazer a construção dos componentes do próprio Material UI, né? Então, aquelas customizações que a gente fez aqui, ó, de cores, etc, tá tudo aqui passando via contexto para o Material UI. Então, se a gente quisesse fazer, por exemplo, uma aplicação multitema, por exemplo,
a gente conseguiria fazer de uma maneira bem tranquila. A gente trocaria o tema, o Material UI trocaria o tema do provider dele, que repassaria para a árvore ali de componente que a gente fosse utilizar, né? Então vamos continuar navegando aqui, o nosso CSS Baseline, que a gente colocou lá. Então a gente tem o nosso Browser Router, ok? Temos o nosso roteador. O roteador também utiliza o React Context. Então, vejam que legal. A gente tem o Material UI que utiliza o React Context. O próprio roteador também utiliza, que é o React Router DOM. Eles também utilizam, né? Eles disponibilizam para a gente o History, Location e o Match. Lembra que eu tinha falado para vocês lá, ó, match.url? Lembra? Ainda falei para vocês aqui nessa parte do main routes aqui, que a gente passaria para cá o /path, né? Colocaria lá no dashboard routes, ok. Vamos lá ver o dashboard routes, só que o que a gente faz aqui? A gente desestrutura o match, que dentro do match tem a URL. A gente consegue comprovar e visualizar aqui que a gente tem essa estrutura. Opa, não é essa aqui, a tela que está com... Espera aí. Opa. Agora sim, essa aqui é a tela que está com a extensão aqui. Essa extensão é muito legal. Então aqui a gente tem o match e temos o URL, que a gente recupera lá para conseguir ir segmentando a rota. Então, o React Router DOM também utiliza o React Context por dentro dele, tá? Então ele tem um history aqui, temos o app, main routes e tal, vamos navegando. A gente consegue achar aqui o nosso header, o nosso switch está na parte de baixo, ok. A nossa rota está aqui, até chegar à nossa tela, que é a tela de dashboard routes, ok, dashboard que é o nosso componente que está aqui. A gente colocou então o nosso layout aqui, ó, main layout context provider, certo? Então esse aqui é o nosso contexto aqui, né? O nosso provider está aqui encapsulando todo o nosso main layout. Lembra? A gente encapsulou ele aqui, ó. Então ele está encapsulando todo o nosso componente de main layout. Então o que a gente vai passar para ele é o nosso value, que vai ser sidebar. Ele está open, né? Essa propriedade está open ou não. E esse set sidebar open, que é a função que vai manipular esse cara aqui, tá? Então o nosso contexto ele está funcionando. Eu coloquei aqui dentro dele esse nome com display name para a gente achar ele mais fácil aqui na árvore, porque logicamente numa aplicação grande a gente vai ter múltiplos contextos, então para achar fica meio ruim de ir navegando. Aqui estava bem pequeno, a gente foi achando. Mas então numa aplicação maior a gente bota o nome dele por aqui e já consegue achar direto e vir nele aqui para inspecionar, ver como que ele está, se ele está funcionando direitinho quando a gente faz alguma execução. Então, certo. Vamos começar então a manipular esse nosso contexto. Indo do nosso header, eu vou vir aqui e vou fazer o quê? Lembrem que a gente vai fazer acesso a gerenciamento de estado, tudo no nosso container. Então agora vai começar a ficar um pouquinho mais legal a nossa implementação aqui. Então eu vou vir aqui, eu vou dar um import do próprio React. Pronto. Do próprio React aqui. Opa, React, ok. Import do use context, tá? Use context aqui é mais um hook do próprio React para a gente, dentro da árvore dele ali, quando a gente dá um use context, ele estando dentro do contexto, eu posso dizer, cara, pega o contexto para mim, que eu quero pegar a imagem daquelas informações como elas estão naquele exato momento. Então, eu vou pegar aqui então o const, vou desestruturar aqui, né, do nosso use context. E qual que é o contexto que eu preciso inspecionar, né? Eu quero recuperar, então eu vou recuperar o nosso main layout lá, main layout context, tá? Ele já vai até dar um import aqui para mim, vai voltar aqui, context, main layout context. Ok, então vou pegar daqui, Ctrl Shift I. O que eu quero pegar desse meu layout, main layout context? A gente pode entrar dentro dele para visualizar. Opa, cadê? Aqui. Ele tem o sidebar open e o set value. Na verdade, ele pega daqui, né, do value que está sendo injetado. Mas é os mesmos aqui. Então, eu vou recuperar os dois aqui. Vou vir aqui no header e vou recuperar. No header, deixe-me ver. Eu acredito. No header, deixa eu pensar. Não, no header a gente não precisa nem saber se ele está aberto ou fechado. A gente simplesmente vai mandar abrir e fechar. Então, eu vou pegar aqui no header e eu não preciso saber se ele está aberto ou fechado. Eu tenho o set sidebar open. Então, recuperamos uma função do contexto. Eu vou criar uma função aqui nossa, que é o handle. Eu posso chamar de toggle sidebar. E vou passar uma arrow function para ela, que ela vai chamar esse cara
como a gente pode fazer um toggle aqui para não precisar passar uma função para abrir, outra para fechar? Eu simplesmente faço um toggle, né? Abre e fecha ali e tal. Vou ficar trocando o valor dela. Eu posso recuperar a informação se está aberta ou fechada aqui para facilitar a nossa implementação e eu fazer o seguinte, eu vou passar para ele o negativo, né? A inversão de se ele está aberto ou não. Então tem essa função de toggle que vai abrir e fechar, né? Vou repassar para cá. Aí lembrem que a gente vai fazer a nossa separação de responsabilidade aqui, né? Então, esse container nosso do header está recuperando a informação lá do contexto, tem a função de abrir e fechar o sidebar, e a gente só repassa essa função para cá. Então, notem que daqui, nesse ponto, a gente não tem nada de UI, nada de HTML, nada de Material UI aqui, a gente vai ter somente no View, que é a nossa camada de visualização. Assim como aqui a gente também não tem nada de estilo, a gente só aplica, né, as classes. O nosso estilo fica separadinho aqui, bem bacana, bem organizado, componentes cada vez menores, cada um com a sua responsabilidade, né? Então, ok. IcoButton, ele tem uma propriedade chamada onClick. Tá? Então, onClick, eu vou passar o handle toggle sidebar. Então, eu posso até desestruturar ela aqui. Até não, eu devo, né, desestruturar ela ali. Ok. Vou salvar. Organizei os imports, vou voltar aqui, vamos ver se vai estar funcionando tudo ainda. Deixa eu clicar aqui, ó, cliquei e funcionou. Então reparem aqui, ó, quando eu clicar nesse botão, reparem nessa propriedade aqui, ó. Opa, fiz caca aqui, deixa eu botar uma propriedade aqui para ele. Vou botar como false aqui, ok. Então reparem que quando eu clicar, acho que eu fiz alguma caca aqui, deixa eu recarregar. Mexi nele ali, deixa eu pegar o velo e ok. Sidebar open, false, inicializa false. Quando eu clicar aqui, ó, repara que ele passou para true, tá vendo? Se eu clicar de volta, ele vai fazer o inverso, vai passar para false. Ok, então a gente clica no header, a gente está afetando o nosso contexto. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa recuperar essa informação se ele está aberto ou fechado no nosso sidebar. Vamos iniciar então o nosso componente sidebar. Deixa eu vir aqui, a gente tem o header, temos o contexto, eu vou criar no nosso main layout Generate Components from Template, o nosso sidebar. Sidebar. Ok. O nosso sidebar, que é a nossa estrutura aqui, tranquilo, né? Eu já vou chamar ela aqui para a gente ver o efeito visual. Então, o nosso main layout começou a criar um corpo. Aqui a gente tem o nosso header, o nosso main. Aqui eu já posso chamar o sidebar. Na verdade é o componente sidebar. O Visual Studio às vezes não ajuda muito nesses imports. Eu vou aqui em cima, import sidebar from ponto barra sidebar. Ok. Então a gente vai colocar o sidebar na tela. Vamos ver se ele vai aparecer. Acho que é aqui. Deixa eu organizar isso aqui. Deixa eu fechar aqui. Se eu recarregar aqui a gente vai perder. Deixa eu abrir uma nova aba, vamos ver se ele habilita aqui o... Não, ele não habilita, que tem que reiniciar o Chrome. Tá. Vamos continuar então nessa aba aqui. Então, é porque eu não quero fechar aqui. Aqui a gente tem uma execução anterior da nossa aplicação completa, só para ver se está legal e tal, a gente está no caminho certo. Tem também a nossa colinha aqui e o nosso cronogramazinho, então eu não quero fechar essa aba. Vou continuar aqui porque a gente instalou a nossa extensão aqui de component para inspecionar os componentes aqui, né? Beleza. Então aqui nos elementos eu volto. Deixa eu ver, a gente tem um header, temos o sidebar view, ele está escondido lá atrás do nosso header, né? Então precisamos agora organizar melhor isso para construir o nosso sidebar e ele aparecer aqui do lado. Beleza? Para isso eu vou vir aqui no nosso sidebar view. Vou copiar daqui o código porque é um código um pouco extenso para a gente criar na mão ali, vamos dizer assim. Eu vou copiar aqui o nosso drawer, que vem do Material UI, a gente vai colocar lá e conversar sobre ele. Deixa eu ver, sidebar view, ok. Aqui eu vou retornar direto o nosso drawer. Deixa eu indentar. Essa parte aqui eu posso tirar por enquanto, que é o nosso menu, a gente vai tratar do menu logo em seguida. Eu vou retornar aqui um fragmento escrito menu, né, para a gente entender que o menu vai ficar aqui. Vou fechar ele aqui, indentei, ok. Então a gente já começa a ter um comportamento aqui de verificar se o sidebar está open e tal, para mudar algum estilo do nosso drawer.
Então, beleza, o nosso drawer vai vir do nosso material, import drawer from @material core/drawer, ok. A gente utiliza aqui um cara chamado CLSX aqui, né? Esse CLSX é um pacote que a gente vai utilizar para conseguir aplicar múltiplas classes dentro do mesmo componente, dentro do mesmo cara ali, né? Então, a gente vai botar um CLSX aqui para sobrescrever essas classes do Material para mudar o estilo do nosso drawer. Então, eu vou instalar essa biblioteca aqui. Deixa eu vir aqui na nossa linha de comando. Vou parar a aplicação. Deixa eu diminuir um pouco ela. Vou parar a aplicação. Eu vou dar um yarn add CLSX. Assim que ela terminar, a gente inicializa. Terminou então a instalação do CLSX. Eu vou dar um yarn start para inicializar o projeto. Então, voltando aqui, eu vou recuperar esse CLSX dele mesmo, né? Opa, vou voltar aqui, CLSX dele mesmo, CLSX é uma bibliotecazinha, ok. Esse sidebar open é uma informação que a gente vai pegar lá do nosso contexto, então deixa eu pegar ela, sidebar open, eu vou recuperar ela aqui, para não quebrar, ok. Dentro do meu sidebar aqui, que a gente repassa para visualização, eu vou recuperar lá do contexto se ele está aberto ou fechado. Então, const, vamos botar ele aqui. Eu já sei que ele vai ser um use context. Use context, já importou do React ali. E a gente vai passar aqui um main, vamos ver se o Visual Studio vai ajudar. Main layout context. Ok, é o contexto. Opa, já importou ali, maravilha. Agora vamos passar o sidebar open para baixo. Aqui, ok, aqui, beleza. Então a gente está passando já para o sidebar se ele está aberto ou fechado. Deixa eu vir aqui mais rápido, ok, é um drawer com a variante permanente. As classes a gente está tentando sobrescrever aqui de acordo com as nossas classes que a gente vai definir aqui, né? Então assim, eu não vou entrar muito em detalhe na questão do drawer e tal, as propriedades dele. Ele tem aqui no próprio site do Material. Vamos entrar no próprio Material, material.com, ele tem aqui, eu já tinha mostrado para vocês um pouco, a gente tem aqui as propriedades, como que funciona o drawer, tá? Ele existe alguns modelos aqui já de exemplo, bem interessante, então tem um exemplo de chamando da esquerda, da direita, do topo, né? Da parte de baixo, então ele vem vindo. Então ele tem aqui um responsive drawer, então ele tem um exemplo de como ficaria um drawer assim, com esse conteúdo, com o nosso app bar, abrindo, fechando, e fecha aqui. Eu acabei montando um ali, que eu acho que eu acabei mesclando algumas funções dele. Eu peguei, acho que esse mini variante aqui, e acabei deixando o nosso app bar por cima, e o nosso hambúrguer ele vai abrindo e fechando. Eu acho que fica mais interessante assim, tá? Mas ele tem diversos modelos aqui, dá para vocês darem uma navegada no drawer do próprio Material e ver como que vocês preferem utilizar. Ele tem a API dele, as páginas de API, é a documentação ali de todas as propriedades que ele recebe, né? Então, como que eu faço ele para ele ficar vindo do bottom, left, right? Então, ele tem o anchor aqui, children, as classes que a gente vai conseguir customizar. Então, aqui que entra aquele classes que a gente está usando aqui, ó, classes.draweropen. classes.drawerclose, tá? A gente pega daqui, ó, a gente está passando classes, a propriedade, ele é um objeto, e ele tem aqui, ó, CSS API, ela está um pouco mais abaixo. Então, a gente conseguiria customizar, né, sobrescrever todas essas classes aqui do próprio drawer, só do drawer, tá? Todos os componentes deles seguem a mesma lógica. Então, lembra que eu tinha falado lá no início que eu gostava do Material, que ele era bem flexível, que a gente consegue customizar bem ele, etc, etc. Então, esse é um dos motivos, então a gente consegue customizar ele. Então eu vou dizer, cara, quando o meu drawer open, ó, tem a classe drawer open. Cadê? Não tem drawer open, é eu que boto a classe drawer open para ele aqui, né? Quando ele está aberto. Então essa seria a nossa sobrescrita do paper aqui, ó. Então eu digo paper, ó. A gente sobrescreve o paper dele, né? Porque eu inspecionei, a gente mostra ali depois em seguida, a gente inspecionou ele e viu que o paper, eu queria fazer uma customização, então falo que o paper vai ser a minha classe drawer e vai ter a classe open ou close de acordo com o estado dele, mas eu estou sobrescrevendo de fato esse paper aqui, ó. Tá vendo? Esse paper aqui.
Então, esse seria o paper ali na parte de Material, ele é bem interessante, não vale a pena entrar muito em detalhe dele, vamos implementando aqui e a gente vai trocando ideia ao longo da implementação. Botei ele lá, vamos ver se ele já está na tela. Aqui, vamos ver. Vou recarregar. Opa, a gente já tem o nosso drawer aqui, ó. Ele está bem, né? Feinho aqui, não tem nenhuma alteração ali quando eu abro ou fecho, simplesmente ele está aqui quietinho, né? A gente pode até dar uma olhada como que é a estrutura dele aqui por cima. A princípio ele está só com um drawer aqui, ele não está nem com um paper, a gente vai ter que desenvolver um pouco mais dele ali, né? Mas a gente já tem a visualização que está funcionando. Beleza, desse drawer aqui a gente vai botar alguns estilos. O estilo eu vou copiar lá da nossa... Eu estou com duas páginas abertas aqui, tá, o nosso estilo está aqui. Não, aqui ó, beleza. O estilo do nosso drawer, eu vou copiar ela daqui e a gente troca uma ideia sobre, tá? Tem alguns itens de responsividade bem interessante aqui. Ele tem até aqui em cima, ele tem um drawer width aqui, ok. Deixa eu copiar para cá. Então, eu separei aqui o drawer width, que é o width dele quando ele está aberto, que é 240 ali, né? Então, na nossa classe drawer, eu tenho aqui algumas classes para ele. Então, eu tenho a classe drawer, que ele vai passar aqui, ó, no nosso paper. Eu vou dizer, cara, pega essa classe drawer e passa para esse paper. E a classe open, somente se ele tiver open, e a classe close, se ele tiver close. Então, o que tem na classe drawer? O width dele inicial é 240, que é o valor do width dele. Flex shrink, a gente passou 0. White space no wrap, para ele não quebrar a linha ali. Uma margem de topo de 6 aqui. Uma margem de topo de 6, porque ele vai respeitar, deixa eu ver aqui, ele vai respeitar uma margem de topo, que é a margem do nosso header. Então, a gente vai jogar ele para baixo, ele começa dali para baixo. Então aqui ele tem uma questão de responsividade também, já é? Ele começa aqui, ó, do MD para cima. O que significa isso, tá? É team.breakpoint up MD, ou seja, quando estiver em MD para cima, ele vai fazer uma margem top de 8. Eu vou mostrar para vocês isso na prática, como que funciona. Esse aqui é muito interessante, bem joia mesmo. Ele é a maneira com que o Material UI trabalha com responsividade dentro do tema dele. É muito show isso aqui, a gente já vê em seguida funcionando, tá? Então, ok, dentro do Drawer Open, eu vou dizer que o width dele vai permanecer o 240. Eu vou criar um Transition, o Material UI também dá suporte para transições ali dentro do tema. Eu vou dizer que a Transition dele vai ser um team.transition, vai criar uma transição em cima do width. Ou seja, quando o width for alterado, ele vai ter uma transição suave de fazer essa troca de tamanho, né? Ele não vai simplesmente sair de um ponto e para o outro e dar aquele susto assim no usuário ali de olhar e o negócio simplesmente se mexe. Não, ele tem aquela transição bem bacana aqui, tá? Então essas aqui são algumas propriedades de easing, duração e tal. Então toda essa parte de tema aqui, ó, se você quer usar as transições dentro da sua aplicação, vale a pena utilizar do próprio Material, porque ele tem team.transition, easing, sharp, duração e tal. Então a gente inspecionando ele aqui, ó, aqui, inspecionando o nosso tema aqui, tem toda a parte de transição aqui, ó, team.transition. Então ele tem toda a parte de transição. Então, duração, cara, complexa e tal, short, tem várias opções aqui de transição. Conseguimos também customizar isso, tá? Essa parte de easy aqui, ó, easy in, easy out, easy out. Então a gente consegue fazer essa customização aqui também de transição, é bem bacana mesmo, tá? Eu costumo não mexer muito nisso, que as transições já são bem legalzinhas assim, mas se você quiser mexer e customizar, dá para customizar também no tema lá naquele arquivo team.indexjs. Ok, voltando para cá então, ele fez essa transição aqui quando mudar a largura. Drawer Close, a classe dele, ele também cria essa transição. Ele tem um overflow X aqui hidden, né? Alguma configuração ali para não gerar um scroll na horizontal, vai gerar só na vertical. O width dele, spacing 8. O 8 aqui é o 64, né? 8 × 8, 64, que ele vai ter quando tiver close. Acima do SM, ele vai botar um width de 8 também. Então essa aqui é alguma configuração que a gente tem de CSS. É o jeito que o Material trabalha lá, né? Então o Makestyles dele é baseado no JSS, que é o CSS em JS. Então é bem interessante essa parte de tema. Por isso que eu acho
o Material é fantástico. A gente utiliza tema e não precisa criar as coisas na mão e garante que os componentes vão ter o mesmo padrão. Então, se eu estou usando uma transição com esse tempo, com essas configurações no Drawer, seria interessante que se eu usasse uma transição em outro componente, a parte do sistema seguisse o mesmo padrão, para dar uma experiência bem bacana para o usuário. Vamos salvar aqui, vamos ver como é que está em tela lá. Em tela, então, a gente tem isso aqui. Ele colocou o Drawer aqui. Se eu clicar, ele diminui. Se eu clicar, ele abre. Então, de acordo com o que eu vou clicando, ele abre e fecha. Então, a gente tem um Drawer que vai e volta aqui, tá? O layout dele, vamos ver se está legal. Ele tem aqui, então, o nosso header. Temos aqui o nosso main e temos o nosso Drawer. Ele começa a partir de quando? Vamos ver. Na verdade, ele está na classe Paper, né, que a gente tinha customizado, né? Ó, veja, MUI Drawer Paper. Então a gente customizou essa classe. Então ele colocou a nossa classe Drawer, a nossa classe Open, tá vendo aqui, ó? Ele colocou a classe Open. Se eu fechar, ó, fechei. Então ele é o Drawer, a classe Close, porque a gente configurou aqui, ó. A gente colocou aqui com um CLSX dizendo, ele vai sempre ter a classe Drawer, a classe Open quando ele está Open, a classe Close quando ele está False. Então por isso que ele aplicou essa classe aqui quando ele estava fechado. Então está funcionando o nosso Drawer aqui, tá? O nosso Paper ele está respeitando aqui, a gente consegue ver, ó, uma margem de 64 no topo, né? Então ele está respeitando, ele só inicia quando a nosso header termina, né? Então ele não fica escondido lá atrás. Então ficou bem bacana aqui, bem interessante o nosso gerenciamento de estado, controlando o nosso Drawer a partir do header. Agora vamos então dar um corpo para o nosso Drawer, né? Colocar ali o nosso menu e também arrumar essa questão que eu tinha explicado para vocês ali, né? O nosso main layout, ele vai precisar saber se ele está aberto ou fechado, porque quando ele está fechado, ok. Então ele tem aqui essa margem de 24, né? Lado esquerdo, 24 para cima, aqui também nesse canto tem 24. Só que se eu boto para cá, se eu abro o Drawer, não é interessante que ele tampe o conteúdo, né? Eu quero que ele passe o nosso main layout para a direita também, com a mesma transição. Então eles vão vir juntos, né? Por isso que é interessante a gente utilizar o tema, não é? Então vamos criar o nosso menu ali, né? A gente, para isso, vai ter que criar aqui, dentro do sidebar, um componente chamado menu item, né? A gente vai ter que varrer o nosso menu e colocar ele chamando o nosso menu item. Dentro da nossa visualização aqui, então, eu vou tirar essa frase menu que tem aqui. A gente vai pegar da nossa cola como que está aqui o nosso sidebar view. Eu tenho aqui um menu configurado. Eu vou aproveitar para copiar aqui, então a gente vai fazer o commit da nossa aula 3, então depois para agilizar o lado de vocês aí também, dá para deixar espelhado ali o nosso commit, para ir copiando também alguns códigos desse aqui. É legal que troca alguma propriedade para ver o que acontece, alguma cor, esse tipo de coisa. Eu quando estou estudando sempre faço isso e funciona muito bem, né? Ok, então vamos vir para cá. Eu posso colocar esse menu aqui. Esse nosso menu, vamos dizer que ele é fixo, né? Então, possivelmente, se a gente tivesse uma aplicação mais complexa, poderia vir de um endpoint, alguma coisa nesse sentido, né? Então, a gente vai ter uma estrutura de menu que vai funcionar da seguinte forma, tá? Eu pensei assim, ó. A gente vai ter um text para ela. Então, o meu text aqui vai ser dashboard do meu primeiro item de menu. O meu ícone vai ser um dashboard outlined icon. Esse aqui a gente vai importar do nossa biblioteca de ícones, então a gente já pode até vir importar aqui para ele parar de quebrar, @material icon barra, botar esse cara aqui, ele só não tem um icon no final na hora de importar, tá? Eu sempre boto aqui, ó, dashboard outlined, sempre boto um icon para quando a gente vê ele, algum componente aqui, a gente já bate o olho e sabe que é o ícone, né? Então, a gente vai importar também esse cara do material icon. Vamos importar todos os ícones aqui para parar de quebrar. Ok. Opa. Botar ele aqui. Tá, tava com mais para simples aqui, ok. Ctrl Shift I. Aqui não tem o icon, né? Show. People Outlined Icon. É esse cara aqui.
Checkbox Outlined Blank é o outro ícone. Então a gente importa ele. Opa, aqui. @material icons barra esse cara, tirando o icon daqui. A gente consegue dar um nome diferente para ele porque eles estão exportando como default lá, né? Então eu posso botar qualquer coisa aqui, ele conseguiria usar. E aí eu boto aqui, tipo, dashboard outline, para mim não significa muita coisa dentro da aplicação. Então, no meu componente eu sempre coloco um icon no final para mim saber que está vindo dali, né? É só um jeito que eu gosto de fazer ali, não seria obrigatório, mas basicamente o que interessa para a gente é o seguinte. Eu vou ter um text, que vai ser dashboard, vou ter um icon, que é esse ícone aqui, e vou ter um path, que é a minha rota de fato, né? E a gente tem um comportamento peculiar aqui, que é um menu recursivo, né? O que seria isso? No meu item tarefas, a gente vai ter um submenu, vamos dizer, né? Então a gente vai ter text, icons e items aqui. Quando a gente tiver um item, a gente vai renderizar um menu filho dele, né? Então a gente vai ter um text minhas para pegar tarefas barra minhas, em aberto, tarefas abertas, né? Finalizadas, e o tarefas ali, que vai ser todas, vai buscar todas as tarefas. Essa rota aqui de barra tarefas a gente ainda não configurou, né? Então lembra que a gente configurou aqui o main host, né? Cadê o main host? Tarefas. De tarefas ele vai passar para task hosts aqui. Dentro do task host a gente tem uma URL com barra. Então aqui vai ter uma configuração especial ali para a gente conseguir pegar o parâmetro que ele está passando e conseguir fazer uma chamada do endpoint de uma maneira que o cara já entra em tarefas abertas, ele pega as tarefas abertas do back-end. A gente vai fazer isso aqui quando a gente for desenvolver a tela de tarefas propriamente dita. Ok, então fecha aqui, fecha o main hosts ali. Certo, então a gente tem essa parte de menu, temos o objeto de menu aqui já criado no nosso sidebar view. Joia, então eu vou voltar para a nossa colinha e vou pegar esse list varrendo o nosso menu. Vou pegar esse cara aqui, vou colocar ele dentro do drawer, vou indentar. Esse nosso list ele vai vir do material, então vou importar o list do material, import list from material core barra list. Ok, Alt Shift O. Menu item vem da onde? É o nosso menu item, né? Nosso específico menu item. Então vou importar o nosso menu item from ponto barra menu item. Ok, indentar. Alt Shift O para reorganizar os imports. Joia, organizou para a gente. Então o que a gente está fazendo aqui? A gente já vai ter esse drawer aqui na tela, né? A gente tem esse drawer aqui. Então aqui dentro eu estou falando para ele que a gente vai renderizar um list do material. Esse list do material que está aqui, dentro dele eu vou passar vários itens de menu baseado nesse nosso array. Então eu pego esse nosso array, o menu, eu faço um map nele aqui, eu pego o item e pego o índice para gerar essa aqui do componente, né? Essa aqui nada mais é do que uma obrigatoriedade, né? Uma recomendação ali do React. Ele até fica dando um warning quando a gente não usa uma key para itens que são renderizados em árvore. Em árvore não, na verdade, itens que são varridos de um array, né? Por que ele precisa de uma key? Porque o Shadow DOM do React, na hora de fazer a manipulação e atualizar o componente certo, ele vai se basear nessa key para chegar naquele componente, né? Então, se a gente não passa, muitas vezes ele acaba se perdendo, não vai conseguir renderizar ou atualizar aquele cara da maneira correta que a gente precisa. Então, ele sabe que nessa árvore aqui, todas as keys que forem passadas aqui, ele vai saber exatamente quem é quem dos nossos componentes. Então, o nosso item, que na verdade é o nosso item de menu, eu passo lá para o nosso menu item. Então, chegando no nosso menu item, eu desestruturo ele daqui, tá? E daqui eu repasso ele para cá. Ok, repassando ele para cá, eu vou dar uma olhada para ver como que está o nosso menu item aqui da nossa colinha. Menu item. Dentro de menu item, a gente vai utilizar um estado interno dentro dele para saber se ele está aberto ou fechado, tá? Para que isso? Para a gente ter esse efeito aqui, ó, de aberto e fechado, ó. Então nem todos os menu items são desse tipo, mas os que tiverem alguns itens dentro, ele vai conseguir gerar aqui esse efeito de abrir e fechar ele, tá? Então beleza, vamos continuar aqui. A gente vai jogar, opa, vamos vir aqui. Deixa eu pegar aqui. Ele vai ter então
esse efeito de aberto e fechado. Um código bem simples, não precisava nem ter copiado, né? Só um use state aqui. Não import, use state, from React. Ok, vou identar. Esse handle click é o clique que eu vou dar no item de menu, então a cada clique que eu der nele, eu vou precisar fazer com que ele abra e feche, então eu repasso aqui para dentro. E a nossa graça aqui nesse componente, na verdade, vai ser a parte de visualização. Ela vai ter até uma questão de recursividade que é bem interessante, né? Que é um menu item, se ele tiver filhos, ele vai chamar o próprio menu item, e assim por diante. Se eu tivesse 2, 3 níveis de itens de menu, ele iria ir carregando, né? Claro que não é interessante colocar mais do que 2 níveis ali, mas se porventura tivesse, a gente conseguiria fazer com essa nossa mesma estrutura, porque é um item de menu que chama outro item de menu, que seria ele mesmo, né? Então vamos dar uma olhada aqui. A nossa visualização ela é um pouquinho mais chata, tá? Ela tem uma configuraçãozinha peculiar aqui, então por isso eu vou copiar também esse código aqui, todo desse return, path name e tal, e a gente vai trocar uma ideia para vocês entenderem o que significa cada coisa aqui. Então podem copiar daqui também, a gente vai ter lá no nosso GitHub o commit da aula 3, então eu vou colocar aqui, esse é o return dele, deixa eu ver se está certinho, ok. Eu não utilizo classes aqui? Não, a princípio não. Beleza. Use location. O que ele é o use location? Ele é um hook do React Router DOM, tá? A gente já pode ver ele até lá dentro do import from React Router DOM. Ok. A gente pode até dar uma olhada nele nesse path name do use location. Lembra que a gente viu que o Redux, não tem Redux aqui. O próprio React Router DOM, aqui ó, no browser dele, cadê? Vamos ver, router, ele tinha o value aqui, ó, ele tem um history, ele tem tudo. Então aqui ele vai ter pra gente também disponível um use history, né? Que dentro desse use history ele vai conseguir pegar o path name. Aqui ó, minto, dentro do use location, dentro do use location tem o path name. Então eu vou conseguir pegar esse path name, ele está dentro do barra dashboard. Se eu tiver tarefas, barra tarefas e assim por diante, para a gente pintar ali e ele saber se ele está selecionado o item de menu ou não. Então isso ficou bem interessante também. Então aqui a gente vai passar o item para ele, né? Dentro do item ele vai recuperar aquelas propriedades aqui, eu vou desestruturar aqui em cima para não ter que acessar item ponto alguma coisa ali embaixo e tal. Então eu já peguei aqui o text, o icon, o path e items ali, se ele tiver. A gente vai utilizar aqui o list item. Por fora a gente utiliza o list e aí o item de menu é o list item. Então vou dar um import aqui, list item from @material core barra list item. Ok. Vou reorganizar os imports. O use style a gente não está utilizando, então quando não utiliza eu procuro sempre apagar o arquivo, né? Mas por enquanto eu vou deixar aqui, vai que seja necessário. List item icon, a mesma coisa, ele vem lá do nosso material, tá? A gente não vai entrar no detalhe ali da documentação do material, então a gente levaria muito tempo, né, para conversar. Mas basicamente aqui, isso aqui são todos os componentes que a gente encontra lá no nosso material e a documentação dele está toda lá, bem completa. Vale a pena dar uma conferida se vocês quiserem fazer algo mais específico, enfim, entender como que funciona, né? Esse link aqui é um componente que vem do React Router DOM. Então vou importar ele do React Router DOM. Deixa eu ver. Aqui. Só deixa eu confirmar se ele realmente vem do React Router DOM. O link, cadê o link? Isso, ele vem do React Router DOM, tá certo. Isso aqui porque ele vai montar um link ao invés de um LI, né? Então quando ele tiver um path, ele vai montar com o link, né? Quando ele tiver lá um barra dashboard, barra tarefas e tal. Quando não for, a gente coloca ele como um LI. Isso é uma flexibilidade que o Material nos dá. Então ele define que quando eu tiver um list item, por padrão, ele é um LI, né? Porque um list é um L, o LI é o list item. Então a gente consegue sobrescrever do Material dizendo, cara, esse meu list aqui, list item, ele não vai ser um LI, ele vai ser um link. Então vai ter um evento de clique, né? De link, de âncora. Então essa é uma outra vantagem do nosso Material. Então beleza.
Então ele tem o to aqui, né? Então quando eu passo aqui para ele esse link, esse to ele vai acabar injetando aqui no nosso link. Então esse to seria o nosso path. On click. Se tiver itens, ele vai ter o handle click. Lembra que se ele tiver item tem que abrir? Mas se ele não tem item, ele não precisa ter nada. Se está selecionado, selected, ou seja, vai deixar um tom meio cinzinho ali. Se ele tiver path name, se ele tem path name igual ao path que ele está aqui. Então, se o path que eu passei é /dashboard e o do navegador é /dashboard, ele está selecionado, ele está naquele item de menu, tá? Bem simples. Então, list item icon, ele é o nosso ícone que a gente vai passar aqui para dentro dele. O list item text, ele é o nosso texto que eu passar, tá? Que é aquele text que é dashboard e tal, então vai colocar aqui. E aqui existe a particularidade se ele tem os itens. Então, se os itens estão preenchidos e se eles estão open, o open eu não estou recebendo aqui, o open foi algo que eu controlei, deixa a gente confirmar aqui dentro do menu item. Item a gente repassa para cá, o open eu controlo aqui dentro e o handle click daqui. Esse comportamento ele é interessante, né? Porque o nosso menu item recebe só o item. A parte dele se ele está aberto ou fechado e o clique do item em si é controlado no próprio componente. Então aqui a gente tem um comportamento de receber propriedade de fora e ter um gerenciamento de estado aqui interno do componente com o use state. Então beleza, ele verifica se está aberto ou fechado. Esse expanded less aqui, ele é um ícone. Então lembra até que eu falei para vocês que eu gosto de botar um ícone no final, ó. Nesse caso eu acabei não colocando, então tu bate o olho aqui e olha aqui. Cara, que componente é esse, né? Expanded less. Tá, beleza, agora eu sei que é um ícone. Eu vou importar ele aqui. Ok, arroba material barra icons barra esse cara aqui. Então eu vou aproveitar para arrumar isso, né? Então o que eu posso fazer aqui? Vou dar para ele pegar a próxima ocorrência. Não vai ser legal porque ele vai pegar aqui também. Então vou botar um icon aqui no final, é um só também. Então agora quando eu olhar eu sei, cara, expanded less icon e expanded more. Então isso aqui é aquela setinha de expansão, né? Quando tá para baixo ou para cima. Deixa eu dar um icon aqui também, ok. Port, cara aqui from @material icons barra esse cara sem o icon no final, ok? Alt Shift O para a gente ordenar. Então, beleza. Se ele tem os itens, ele coloca esse ícone dentro dele ali, né? Se está aberto ou fechado a parte dos ícones. E eu vou colocar aqui também, se tiver itens, um cara chamado collapse. Esse collapse ele é bem interessante, é um collapse do Material, que ele é a parte que faz o abrir e fechar, né? Com o conteúdo aberto ou fechado. Então até ele tem uma propriedade collapse in se ele está aberto. Então, ou seja, se ele está fechado, se ele está tipo open false, ele está com in false. Então ele fica fechado. Quando ele está aberto, ele abre. Então é bem interessante essa parte collapse aqui. Ela vem do Material. Tá? Arroba Material. Material é o core. Opa, barra collapse. Collapse, ok. Identar, Alt Shift O para reordenar aqui pra gente. Beleza. A gente vai ter um menu item. E o menu item aqui que é interessante. Então, pera lá. A gente tem um list aqui, né? Porque se tem algum item filho, ele vai renderizar um collapse com esse list aqui. Eu não posso pegar o list de fora, porque o list de fora tem uma outra pegada, né? Tipo, aqui eu faço um disable padding, que daí ele tem um outro recuo ali, né? E lá no outro list a gente tem outras informações ali que a gente não precisa. Então, nesse caso, é uma outra lista que está vindo interna aqui, bem simplesinha, só fazer que todo list I, todo menu I que tem que estar dentro de uma lista, né? Então, list, ok. Alt Shift O para dar aquela indentada. E vamos agora para a situação dele entrou até aqui, tinha item e agora eu passo. Quem que eu vou passar aqui? Eu repasso o próprio menu item. Então isso aqui é uma recursividade, tá? Então eu vou passar aqui menu item from ponto barra menu item. Então isso aqui é bem interessante, tá? Porque assim a gente vai cair em menu item, ok? Isso aqui vai vir tudo lá de fora, né? Vai vir tudo daqui. Cada menu item é esses itens de menu aqui.
Quando ele cair que vai ter itens, ele vai carregar menu item de novo, que é o filho dele. Então ele vem para cá, vai renderizar cada um no seu aqui. Tinha itens, ele vai passar para cá. Então ele passa para cá e aí faz a renderização de novo. Se eu tivesse itens dentro de itens, ele ia ficar passando nesse loop aqui até terminar a árvore dele, né? Então tá, a gente já desenvolveu bastante aqui com Shift I. Deixa eu salvar para a gente ver se vai funcionar esse menu aqui. Opa, aqui, ok, não funcionou. Deixa eu dar um Ctrl Shift R para garantir que realmente está com algum problema. Ah tá, isso aqui tem uma importação estranha aqui. Eu botei um i aqui no final dessa importação. Ele está no arquivo sidebar view. Vamos ver então, sidebar view, ok. Aqui ó, tem uma importação aqui que não existe. Ctrl Shift I, vamos ver se ele vai conseguir compilar para a gente já ir lá no browser. Feito, vamos vir aqui. Opa, esse aqui parece ser o erro que estava antes aqui, vamos ver. Ok, então ele acabou funcionando. Vamos ver. Temos aqui então dashboard, a parte de usuários. Ele não funcionou essa parte de abrir aqui. Ok, vamos ver o que pode ser. Dashboard, usuários. Aqui ele até botou um ícone estranho ali, mas ok, não é esse o problema de não conseguir abrir. Tá, vamos tentar examinar o que aconteceu. Ele colocou os itens aqui, ele tinha itens, ele identificou que tinha, aqui tem /path, menu item, ele veio para cá. Se ele está aberto ou fechado, tá aqui, tá aqui, ó, aqui tá o erro. Então a gente não tá passando para cá o open, tá vendo? Então a gente sempre tem que passar as propriedades que a gente utiliza aqui, né? Então esse aqui foi uma mancada aqui bem inicial, né? Tipo, item open handle click, então a gente é obrigado a passar ela aqui, né? Não tem como funcionar mesmo. Então vamos ver, agora funcionou. Então abrir e fechar. Esse ícone ficou feio, né? A gente, deixa eu ver qual foi o ícone que eu peguei aqui no meu main layout, não, sidebar view. Eu peguei o ícone checkbox outline blank outline icon, que é o outline de aqui. Deixa eu ver qual que está lá no meu repositório para a gente usar, porque lá tinha ficado legalzinho. Checkbox outline, check circle outline. Deixa eu ver se muda. Muda sim. Então aqui vou botar para esse cara aqui. Então só troquei o ícone aqui, tá? Check circle outline outline, né? Meio redundante, mas aqui, ok. Então ficou legal. Ele é uma bolinha com o certinho ali. Joia, então dashboard, usuários, tarefas, ele está vindo aqui, vai botar o tarefas /todas, só que como a gente está desconsiderando lá o todas, né? Ou não, esse aqui é só /tarefas, aqui é finalizadas, ó. Finalizadas a gente não está considerando ainda, né? Notem que quando é ícone, quando é link, ele até aparece aqui no Chrome, né? Embaixo aqui, ó, tá aparecendo para mim as URL que ele vai acessar, ó, para usuários /dashboard. Esse aqui, ó, como não tem, ele não aparece, ó. Então, largar o mouse em cima e não aparece nada. Usuários, dashboard, esse aqui não tem nada, que ele é um cara que vai abrir os subníveis aqui. Então tá, /usuários, /dashboard, /dashboard a gente repara que ele tá aqui, meio escondido, né? Então, o que a gente vai fazer? No nosso main layout, a gente vai recuperar a propriedade. Cara, se o drawer está aberto, a gente tem que trazer o nosso conteúdo todo para o lado esquerdo aqui, né? Dar esse recuo. Beleza, voltando para o código, a gente vai fechar tudo, já tem bastante coisa aberta. Eu vou minimizar aqui. No meu main layout, eu vou recuperar, então, aquela propriedade se está aberto e fechado o nosso sidebar. Opa, é igual, vamos botar um use context aqui, vamos ver se o VS Code vai nos ajudar. Ajudou. Vou botar aqui então o main layout context, ok. A nossa propriedade, só recapitulando, é o nosso sidebar open, joia. Então, se o nosso sidebar estiver open, ele vai ter um comportamento diferente. Então, no main layout eu vou dizer, cara, se estiver aberto o nosso sidebar, a gente vai tomar uma ação específica aqui. Main layout, como que a gente vai fazer isso? Isso aqui é um ponto interessante também.
a gente está controlando o nosso... Aqui, ó. O nosso estilo dentro do nosso arquivo de estilo, né? A gente não está colocando na mão ali, isso é muito bom. Então, como que a gente pode fazer para tomar alguma ação de classe ali, de CSS, né? Vamos dizer assim, de estilo, dentro do nosso Make Styles, tá? Então, a gente vai pegar esse cara, vai passar para o Use Styles, que é essa função aqui. A gente vai passar para ele em formato de propriedade aqui também, tá? Como se fosse um objeto. Então, aqui dentro, agora, dentro do meu Use Styles, a gente vai ter no padding, aqui, não, na margem left, a margem do lado esquerdo. Então, na margem do lado esquerdo, a gente vai ter aqui, em vez de passar direto, que ele vai ser 8, a gente vai ter uma função que vai receber uma propriedade chamada sidebar. Quando é somente um parâmetro, eu posso botar ele direto aqui, né? Então, assim, se o sidebar estiver open, eu vou passar uma margem. Se ele não tiver, eu vou passar outra, tá? Então, eu posso botar ele aqui. Opa! Posso botar ele aqui. Eu poderia colocar essa expressão também dentro do time aqui, né? Não tem problema. Podemos fazer assim também. Deixa eu ver aqui. Vou passar aqui. Desse cara aqui eu vou fechar. Ops. Para lá. Tá, time.spacing. Aqui. Vou fechar. Ok. Então ele vai receber o quê? Deixa eu tirar aqui. Sidebar open é a função. Vou retornar o time.spacing. Se tiver aberto, eu vou retornar um número aqui, 12, depois a gente vê se está certo. Eu vou botar aqui em sidebar open, se ele não tiver open, a gente botava 8, né, para ele ter os 16. Ok, vamos salvar aqui, ver qual que vai ser o efeito. Joia, então, se eu boto para cá, se eu boto para lá, então se eu boto para cá, ele está ficando aqui. Vamos entender aqui juntos, então, o que ele está fazendo. Se eu boto para cá, ele está dando uma margem aqui para mim de 96, ou seja, não tá legal, ele deveria pegar menos, ele deveria pegar aqui 64, né? Porque ele tá fechado, então quando ele tá aberto, ele tá pegando uma de... continua pegando de 96, então esse cara que a gente fez não funcionou. Então se o sidebar tá open, para cá, space sidebar open, vai usar 12, se não vai usar 8. Sidebar open na margem left, deixa eu passar para cá. Aqui a gente passou a propriedade para cá, passei para cá. E ele acabou que a margem left, sidebar open, vai dar um spacing. Se ela estiver aberta vai dar 12, senão vai dar 8. Deixa eu ver o que ele se confundiu aqui. Não está funcionando o que a gente queria. Tá. Deixa eu pegar na minha cola aqui para ver como que eu tinha feito antes que estava funcionando. Tá, esse aqui é do Drawer, fecha aqui. Esse aqui é do Main Layout. Na época eu tinha feito tudo junto aqui. Ok. Meu margem left vai ser 30 ou 8. Aqui até tinha feito desse jeito aqui. Ok. Ok. O que eu errei lá? Deixa eu copiar daqui essa linha. Não identifiquei o que eu errei. A margem left. Tá aqui, ó. O erro estava aqui, ó. A gente não recebe uma propriedade margem left, a gente tem que desestruturar ela aqui também. Então, foi esse o erro, tá? Então, vendo lá até, ó, já vou deixar o 12 ali para a gente arrumar junto aqui. Deixa aqui, então. Voltei para cá, então ele tá perfeito, né? Tá ali. Quando eu botei para cá, ele acabou dando um de 96 pixels, né? Então, o correto seria 30, né? Então, eu já peguei na minha cola ali que seria o 30. Então, a gente pode botar um 30 aqui. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer 30 vezes 8. Então, 30 vezes 8 ele vai dar 240, né? Então, a margem que ele vai aplicar no lado esquerdo é de 240 e depois tem mais um padding de 24. Então, esse padding aqui a gente não mexe, a gente mexe só nessa margem. Então, notem que o nosso main ele está com uma margem de 64 de cima, 240 do lado. Se a gente fecha o menu, ela volta junto, ela fica 64 em cima e embaixo. Ela está dando um soco aqui, tá vendo? Ela vai, ó, e não acompanha o movimento aqui do nosso drawer, ó, reparem. Então o que é isso? A gente tem que botar uma transition para ela aqui também, para ela fazer o movimento de margem left de acordo
com a nossa transition, né? Eu tenho isso aqui, ó, para a gente conseguir pegar daqui e agilizar. Ela é o mesmo esquema daquela outra transição que a gente faz, ela é igual. Vejam que ela vai ser igual, só que ela vai aplicar a transition em cima do margin left, ou seja, quando a margin left for alterada, ela será alterada também. Então vamos ver como vai ficar isso aqui na prática. Ó, então ela vai junto no mesmo tempo, então ela arrasta junto com um efeito bem interessante aqui. Então, vamos dar uma testada nesse comportamento do layout antes da gente seguir ali para as próximas aulas e começar de fato a nossa tela de usuário e tarefa, para ver se ele está legal na parte de responsividade aqui, né? A responsividade ele acaba empurrando o meu layout para lá. Eu não acho isso muito legal. Vou até botar aqui como se fosse um iPhone aqui. Eu não acho isso legal porque ele acaba escondendo muito conteúdo. O que eu acho de interessante da gente fazer aqui, tá? Quando eu estiver no mobile, eu vou passar por cima do conteúdo. Então, o usuário vai ter que fechar para conseguir ver alguma coisa, né? Então, a gente vai ter esse comportamento de, no mobile, ele vai passar por cima do conteúdo e não vai expandir para lá. Como que a gente pode fazer isso? A gente fez já aqui na cola. Deixa eu me ver. Aqui, então, eu tenho uma propriedade interessante aqui, ó, que ao invés da gente sempre fazer esse comportamento de spacing de acordo com se o cara está aberto ou fechado, simplesmente ignorar a parte de responsividade, a gente vai fazer isso aqui, ó. O que isso significa? Time.breakpoints up MD, ele vai fazer uma margem do topo de 8, tá? E uma margem left de 30 ou 8, de acordo com o sidebar tá open ou false. O que é essa margem top de 8 aqui? A gente já tinha um 8 nesse caso, né? A gente vai reparar que o material ele tem um comportamento que é o seguinte: a nossa barra aqui, o nosso app bar, ela tinha 64 acima do MD, né? O que é acima de MD? Acima de MD aqui é acima de 960, se não me engano. Deixa eu ver aqui. Ó, de 960 pixels para cima, ela é o MD. Como que eu sei disso? Aqui no breakpoints a gente consegue reparar isso. Ó. Eu tenho as minhas keys aqui, XS, que é o extra small, SN, MD, LG, XL, como qualquer outro sistema de grid, né, de layout para responsividade. Eu tenho aqui também os meus values aqui. Então eu sei que o MD ele começa a partir do 960, né? Então cadê aqui? O SM começa a partir do 600, né? O XS é do 0 até o 599 e assim vai. Então eu vou partir do pressuposto que a partir de MD ele vai ter, aqui para mim, vamos ver, ele tem uma altura de 64. Abaixo ele já vai diminuir um pouco, ó, é porque ele deu um zoom aqui, mas ele vai diminuir um pouco para, pera lá, não, continua 64, deixa eu ver, opa, ó, ele mudou um pouco minha margem top ali, tá, 64. O que eu vou fazer é o seguinte, a margem top aqui desse cara, ela vai ficar diferente. Deixa eu ver como é que estava a minha colinha lá. Margem top estava de 6 e aqui o MD tal de 8, tá? Então é 6 aqui. Ele vai fazer 6 vezes 8, vai dar ali 48. Vamos ver. Vamos ver se agora vai funcionar. Então a gente diminuindo aqui, ele vai acompanhando, ó. Aqui, ó. Então tá funcionando. Não, pera lá, o que tem alguma coisa de estranho nesse cara aqui? Aqui ele tá ocupando. Aqui ele tá ocupando 48. E aqui eu também tô seguindo 48. Mas quando ele diminui bastante, ele tava com 64. Deixa eu ver, como se fosse um iPhone X aqui. Ó, ele pegou aqui uma altura de 56, ó. 56 mais 8 vezes 6 que eu botei ali dá 48. 48. Então ele expande um pouquinho aqui. Beleza, então eu consegui entender aqui o que ele faz. Então assim, ó, acima
do outro breakpoint, e no ponto breakpoints aqui, acima, na verdade, não seria nem do SM, seria do não seria do MD, aliás, seria do SM, porque acima do SM, o SM ele está em 600. Então, se eu botar aqui 600, ele está aqui com uma altura, vamos ver, de 64. Se eu boto 599, ele pega a altura de 48. E se eu vou baixando mais ele, deixa eu ver se ele vai pegar aqui a altura de 56. Ele acabou pegando de 56. 56. Então, por que uma hora ele pega 48 e outra hora ele pega 56? Então, a gente está com um bugzinho aqui nessa parte de responsividade do nosso header, tá? Eu vou fazer uma correção aqui para a gente chegar o mais próximo possível. Abaixo de 600 aqui, a gente vai ficar com 56, tá? Então, abaixo de 600 seria aqui acima do SM, ele vai pegar 64 e o normal dele vai ser o 7, que vai ser 56. Vamos ver como é que vai ficar. Opa! Vamos ver como é que vai ficar aqui. Então, acima dos 600 aqui. Ok. Ok. Acima do MD ficou melhor. Então, deixa eu botar aqui. Não, cadê? MD aqui. Certo. Então, essa responsividade aqui a gente pode dar uma ajustada depois também. Mas, a princípio, ficou melhor porque ele vai botar por cima aqui no nosso mobile, né? E não vai colocar o container para o lado esquerdo. Então, se eu tirar o mobile, ele volta ao normal. Ok, mobile. Se eu ver aqui, que era para estar com essa margem aqui do dashboard, ele está perdendo a margem left quando ele está, opa, aqui, quando ele não está, quando ele está abaixo do MD, ele está sem nenhuma margem left. Então, a margem left padrão dele seria o time ponto spacing 8, que seria o 64. Ok, beleza, vamos ver se melhorou aqui. Ok, então ele ficou certinho, né? O mínimo aqui seria um iPhone X aqui, vamos supor. Certo, então ele vai botar para cá. Então, se ele vier mais aqui para cá, e a gente expandir, na verdade tem que deixar expandido para visualizar. Ó, aqui ele fica por baixo e aqui ele vai ficando por cima no monitor mais Full HD. Ok, então a nossa responsividade está bacaninha, então o nosso layout está pronto. A gente tem aqui a questão do nosso header, que abre e fecha a parte de menu, o nosso menu está ok. Então nas próximas aulas aí a gente vai dar andamento em criar realmente a nossa tela de usuário, nossa tela de tarefa e o nosso dashboard nas próximas aulas. Valeu, até a próxima!